Olá, bom dia! 27 de abril, estamos chegando ao final do mês, estamos começando mais uma semana. A Páscoa é uma data tão importante. Jesus ressuscitou, a nossa fé encontra sentido pela ressurreição do Senhor. Que a igreja, na sua sabedoria, nos ensina que nós devemos continuar celebrando, não um único dia. E hoje o Evangelho está em João capítulo 20, versículos do 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser as mãos no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, Jesus que volta para a comunidade, para o grupo dos discípulos, no primeiro dia da semana, que é o domingo. A importância da gente estar junto com a comunidade no domingo. Tem pessoas que falam assim: Ah, eu rezo em casa. Ah, eu faço minhas orações em casa. Tá certo fazer as orações em casa, mas não é suficiente. É na comunidade, no domingo, que Jesus aparece, que Jesus vem ao encontro dos seus. E, estando fechadas as portas, com medo dos judeus, aqueles discípulos que viram Jesus falar tudo o que iria acontecer, se cumpriu. Mas aqueles discípulos continuavam com medo. O medo para, o medo trava, o medo paralisa.
Aqueles discípulos estavam trancados. Jesus não precisa de portas abertas para entrar. Jesus se põe no meio deles. E a primeira palavra de Jesus para aqueles discípulos que estavam com medo é para mim e para você hoje: a paz esteja convosco. Todas as vezes que você está com medo, Jesus vem ao teu encontro e diz: a paz esteja convosco. É uma mensagem de dizer: quem tem paz, não tem medo. Quem tem paz, quem confia em Deus, vence o medo. Vence o medo. Todas as vezes que nós estamos com medo, nós estamos carentes, necessitados, precisando da paz de Jesus. Porque quando eu tenho paz em Jesus, quando eu confio em Jesus, de que eu terei medo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu acredito de fato em Jesus, fala para mim, seja sincero. Se eu acredito de fato em Jesus, eu vou ter medo de quê? O que vai tirar a minha paz? O que pode me agitar, me inquietar, me deixar ansioso ou depressivo, se eu acredito em Jesus de fato, e que Ele morreu e que Ele ressuscitou? Então, todas as vezes que estamos com medo, nós precisamos dessa paz que vem do Senhor. E depois dele dizer essa paz, ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Jesus aqui agora está mandando, iniciando a igreja, iniciando os seus missionários, dando a missão. Só que o medo deles é muito grande. O medo é tão grande que no versículo 24 conta que Tomé, chamado Dídimo, não estava naquela aparição. E quando Tomé volta, eles contam para Tomé: vimos o Senhor. E Tomé não acredita. E eu quero fazer aqui uma parte de advogado de Tomé. Eu vou ser advogado de Tomé porque não é possível vocês terem visto o Senhor e continuar trancado. Não é possível vocês terem visto o Senhor e continuar com medo. A gente tem que tomar muito cuidado com essa fé da boca para fora. Essa fé que fala uma coisa, mas que a vida é outra. Você está falando algo, mas está fazendo algo completamente diferente. Você está me dizendo que viu o Senhor, mas você continua com a mesma vida. Você continua no mesmo lugar. Você continua no mesmo ambiente, com as mesmas conexões, com a porta fechada e com medo. E aí Tomé é categórico em dizer: se eu não tocar nas suas mãos, se eu não tocar no seu lado, eu não vou acreditar. E Jesus volta no outro domingo. No outro domingo, Jesus volta, se põe no meio deles. Agora Tomé está lá e Jesus vai lá e diz novamente: a paz esteja convosco. E Jesus volta não apenas por Tomé, mas Jesus volta pelos discípulos também, que ele tinha enviado. Ele tinha soprado, tinha mandado eles ir evangelizar, e eles continuaram trancados, eles continuaram travados, eles continuaram presos. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. Tomé estava com eles, e estando fechadas as portas, de novo, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e diz: a paz esteja convosco. De novo, vocês estão precisando de paz, a paz esteja convosco. Aí depois ele diz para Tomé: Tomé, vem cá. Tomé, põe o dedo aqui agora nas minhas mãos. Tomé, põe agora a tua mão aqui no meu lado. Vem cá, Tomé. E diz para Tomé, isso para Tomé é para mim também, tá? Cleison, não seja incrédulo, mas fiel. Jesus está dizendo para você agora, ó: não seja incrédulo, não seja incrédula.
mas fiel. Se você for fiel no pouco, Deus vai te confiar mais. A bênção, a graça de Deus para chegar na tua vida só está precisando que você seja fiel. Você precisa exercer e trabalhar a sua fidelidade, a sua fé. Não seja incrédulo, mas fiel. Depois que Jesus disse para Tomé, não seja incrédulo, mas fiel, Tomé responde. Aí Tomé professa a fé. Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Ele reconhece. Dizer que é meu Senhor é dizer que é meu tudo. A minha vida te pertence. Só que Jesus, no versículo 29, Jesus disse: acreditastes porque me vistes. Tomé, acreditastes porque estás me vendo, porque está tocando. Felizes os que crerão sem terem vistos. Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Eu sou feliz. Você, meu irmão, é feliz? Você, minha irmã, é feliz? Jesus é que está dizendo: felizes os que crerão sem terem visto. Felizes somos nós que estamos aqui agora, ouvindo, meditando a sua mensagem, a sua palavra, anunciando, divulgando, compartilhando nos stories, compartilhando nos status, mandando mensagem para os amigos, para os familiares, divulgando, falando da Páscoa, falando da ressurreição, falando que Jesus está entregando a paz esteja convosco. E no versículo 30 diz que Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro. Mas esses foram escritos para que acrediteis. Esses são os suficientes para que você acredite que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Eu creio em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E a minha vida eu quero entregar, eu quero consagrar ao Senhor. Ai de mim se eu não evangelizar. Eu quero fazer muitas coisas, mas a primeira é servir ao meu Senhor. Que eu e você tenhamos a nossa vida em nome de Jesus. É isso que ele colocou aqui no versículo 31, tá? Tudo isso aconteceu, a sua morte, a sua crucificação, o curar o cego, o ressuscitar Lázaro, o andar sobre as águas, tudo isso aconteceu, tudo isso está escrito para que você acredite em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E que acreditando nisso, tenhais a vida em seu nome. E aí, meu irmão, você está vivendo a vida em nome do Senhor? Ou no seu próprio nome? Ou você está acreditando em quê? Em quem? Nada mais digno da nossa fé e da nossa confiança do que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Uma boa semana. Que Deus te abençoe. Até amanhã.